E aí pessoal, tudo bem? Professor Rondinelli aqui com vocês e nós vamos começar aqui a nossa jornada de resolução de exercícios propostos aí do nosso querido Carlos Patrício Samanéis, nossa matemática financeira, aí o livro para vocês, e a gente vai começar agora já com o capítulo 1 desse livro, os exercícios propostos todos solucionados para que vocês consigam aí ter a compreensão completa sobre o assunto, toda a matemática financeira que tiver dentro desse livro. Tá bom, pessoal? Então, já na sequência aí, já vou começar com vocês. Então, já coloquei, pessoal, aí na tela de vocês os 5 primeiros exercícios desse capítulo, do capítulo 1. E na primeira questão, nós temos o seguinte: qual é a taxa anual de juros simples obtida em uma aplicação de 1.300 que produz após um ano um montante de 1.750? Então, muita atenção, a gente precisa sempre, em qualquer problema da matemática financeira, extrair os dados e transformar esses dados em informação. A informação é a resposta que a gente vai dar através desses dados, tá bom? Tem um ponto de atenção para a resolução de todo esse capítulo do livro, que é essa questão que ele coloca aí, ó. Na resolução dos exercícios, considerar, salvo menção em contrário, ano comercial de 360 dias. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que todos os meses nós vamos considerar que são de 30 dias, tá bom? Atenção nessa informação aí. Vamos extrair os dados agora da primeira questão. Ele já faz o questionamento de cara, qual é a taxa anual de juros. Então, o que eu não tenho na questão é a taxa anual, é a resposta que eu preciso passar. Obtida após uma aplicação de 1.300. Então, se esse valor foi aplicado, ele vai ser o capital. Então, tem o capital de 1.300. Que produz após um ano, ele está falando que é após um ano, então o meu período de capitalização N igual a 1. Um montante de 1.750. Então, tem o valor da montante de 1.750. Vamos colocar esses valores aí todos no papel aqui, tá? Então, já vou trazer aqui para vocês a nossa telinha. Vou pegar a caneta aqui para a gente fazer aqui as primeiras anotações, tá bom? Então, vou continuar lendo aqui, tá? Qual é a taxa anual de juros? Então, na primeira questão, eu já não tenho a taxa anual de juros, né? Então, é justamente o que ele está me perguntando. Qual é a taxa? Tá certo? Outro dado da questão que nós temos aqui é o nosso capital, porque ele fala na aplicação de 1.300. E ele fala também que após essa aplicação, após o período de um ano, então o N vai ser igual a um ano, certo? Outra questão que ele dá, outro dado que ele dá é o valor da montante, que é 1.750. Tá bom? Então aqui eu tenho todos os dados da questão, agora ficou fácil para a gente solucionar. Por que ficou fácil? Porque eu sei que em juros simples a montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa I vezes o período N. Tá certo? Eu sei disso aqui. Então, minha montante é quanto? É 1.750. Certo? E quem é meu capital? Meu capital é 1.300. Multiplicado por 1 mais... Quem é minha taxa? A taxa é justamente o que eu estou procurando. E quem é meu período? Meu período é 1. É de 1 ano. Tá certo? Então tá muito fácil aí de resolver. Vou repetir aqui 1.750 antes da igualdade e vou trazer 1.300 para cá, dividindo, porque ele está multiplicando aqui, né, todo esse outro termo. Então vou ter 1.300 aqui. Dentro desse parênteses eu já vou resolver aqui. I vezes 1 vai dar o próprio I. Então vai ficar 1 mais I. Tá certo? Solucionando aqui essa divisão, 1.750 dividido por 1.300, eu vou chegar no valor de 1,3462. 1 mais I. Vou isolar o I, então esse 1 aqui vai vir negativo. I é igual a 1,3462 menos 1. I vai ser igual a
0,3462 e isso aqui em valor decimal é igual a 34, valor percentual igual a 34,62. Estou com ele decimal aqui, vou multiplicar por 100, duas casas, 34,62. Essa é a resolução da nossa primeira questão, tá bom? Na sequência a gente já vai para a nossa segunda questão, tá? Então já na tela. Então na tela eu tenho aqui a nossa segunda questão, que ele faz o seguinte questionamento: qual é a remuneração obtida em um capital de 2.400, então já extraindo os dados, capital 2.400, aplicado durante 17 meses. Outro dado da questão, período N igual a 17. A taxa de juros simples de 60% ao ano. Então ele também já me dá essa taxa de juros e já vamos aqui extrair os dados dessa questão, tá bom? Então já fazendo aqui a segunda questão, então estamos aqui na questão 2, certo? Questão 2, e vamos extrair esses dados. Qual é a remuneração obtida? Quando ele fala em remuneração, ele está fazendo o questionamento de qual o valor dos juros, certo? Então juros ele não dá na questão e juros é justamente o que ele está perguntando quanto é, tá certo? Então J igual a interrogação. Um capital, fazendo a aplicação de um capital de 2.400, né? Que é o valor que ele me dá aqui na questão, durante 17 meses. Então período ano, período aqui N é igual a 17 meses, ok? 17 meses. A taxa de juros de 60% ao ano. Então essa taxa de juros aqui é de 60% ao ano. Então veja que a gente tem uma relação de dados em meses, período em meses, tá? E a taxa em anos. Quando eu for fazer a minha arrumação lá da conta, eu tenho que fazer com que essa multiplicação fique na mesma unidade temporal, tá bom? Juros simples eu sei também o que, pessoal? Eu sei que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período de capitalização. Então essa é uma outra informação que nós temos dos juros simples. Os juros é justamente o que eu estou procurando, que é a remuneração. Então juros, repito aqui, capital de 2.400 vezes a taxa vezes o período. Eu tenho um período e tenho a taxa. Aí eu vou colocar o período aqui em meses, certo? Como eu tenho que ter a mesma relação, essa taxa aqui de 60% ao ano, eu vou fazer uma relação para que ela fique mensal igual a essa daqui, tá bom? Então, para fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte: 60% é a mesma coisa de 0,6, tá? Então, vou dividir aqui tudo isso por 12, porque eu passo a ter uma relação mensal aqui, tá? Já que esse valor aqui meu é ao mês. Então, fazendo essa conta aqui, pessoal, né, 2.400 vezes 0,6 dividido por 12 vezes 17, eu vou chegar em 2040, que é o valor da resposta da questão. Tá bom, pessoal? Já vamos aí para a próxima questão. Então, vamos na tela, a questão número 3, tá? Na questão número 3 eu tenho o seguinte: calcular o rendimento de um capital de 80 mil, aplicados durante 28 dias, a taxa de juros simples de 26% ao mês. Vamos identificar o que ele está querendo na questão. Calcular o rendimento. Quando ele fala em rendimento, ele está querendo saber qual é o valor de juros, tá bom? Então, faça uma aplicação para ela render. O que é rendido ali são os juros. O que eu tenho de rendimento são os juros, tá bom? Então, calcular o rendimento. Vamos extrair os dados aqui já para fazer a anotação. Questão 3. Questão 3. Juros é o valor que eu não tenho, tá certo? É o valor que ele está me solicitando na questão. Um capital de 80 mil que ele me dá na questão, que ele tem um capital de 80 mil a ser aplicado durante 28 dias. Então, período N é igual a 28 dias, certo? É bom sempre
fazer a relação temporal aqui para que a gente não tenha perigo aí de errar a questão, tá? A taxa de juros simples de 26% ao mês. Então, a taxa de juros simples aqui é de 26% ao mês, certo? Ó, tem uma relação mensal para um período em dias. Eu sei que em juros simples eu tenho essa formulação aqui, ó. Vou até pegar aqui, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período, tá? Então vamos fazer aqui as substituições. Eu tenho que juros eu estou procurando, capital 80 mil, certo? Vezes a taxa, o período aqui eu tenho 28 dias, a taxa mensal. Vou mexer na mensal, certo? Então eu vou manter aqui os 28 em dias e eu preciso fazer com que esse número aqui da taxa fique também numa relação de dias, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,26, que é 26%, e vou dividir aqui por 30. Por que é que eu vou dividir por 30? Porque lá no início, né, na observação inicial, fala que todos os meses vão ser considerados como de 30 dias, tá bom? Então, fazendo essa relação aqui, pessoal, juros vai ser igual a 19 mil, tá? Deixa eu ver, fazendo esse cálculo. Questão 3, 19.413,33 é o valor de todo esse cálculo aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a nossa questão número 4. Então, já vou colocar aqui na tela a questão número 4 para vocês. Tá? Questão número 4, o que é que ele diz? Aplicando 80 mil durante 17 meses, resgatamos 140 mil. Qual é a taxa anual de juros simples obtida na operação? Então, 80 mil vai ser o capital, 17 meses vai ser o período N, resgatamos 140 mil. 140 mil vai ser o valor da montante. Qual é a taxa de juros simples obtida nessa operação? Então, vamos já extrair os dados aqui. Já vou colocar para vocês aqui os dados dessa questão. Só ajustar aqui, pronto, ficou perfeito aí. Questão aqui é a número 4, certo? E eu tenho que o capital é igual a 80 mil. Esse é o valor de capital. Eu tenho que o período de capitalização é de 17 meses, certo? Eu tenho também que a montante é igual a 140 mil, são os dados da questão, certo? E ele está me pedindo o valor aqui da taxa, tá certo? Então, o que é que eu sei aqui de juros simples? Eu sei que a montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais I vezes o período aí de capitalização. Não é isso que eu tenho em juros simples? Então, quais são os dados que eu tenho aqui? O montante 140 mil, igual ao capital de 80 mil, 1 mais quem é a taxa? A taxa eu estou procurando, né? E o período aqui, o período é 17 meses. 17 meses, tá certo? Então tem um período de 17 meses. Essa taxa aqui, eu vou colocar ela mensal mesmo, certo? Com a mesma relação que eu tenho aqui mensal. Mas vejam que lá na questão, o que é que ele está pedindo? Ó? Atenção aqui na questão, ó. Ele quer a taxa anual, certo? Ele está pedindo a taxa anual. Mas eu vou fazer essa relação aqui mensal e depois a gente faz a transformação, tá bom? Então, só seguindo aqui, voltando. Pronto. Então, vou fazer essa relação aqui, ó, mensal, certo? Vou deixar só a taxa aqui. E depois a gente faz a multiplicação aí por 12 para encontrar a taxa anual, ok? Então, fazendo aqui essa divisão, vou fazer aqui, ó, repetir os 140 mil. 80 mil está multiplicando tudo, vai passar aqui dividindo, né?
é igual a 1 mais 17i, não é isso? I vezes 17, 17i, tá bom? Fazendo esse cálculo aqui da divisão, vou ter 1,75, certo? É igual a 1 mais 17i, ok? Vou trazer o 1 para cá, vai ficar o que? 0,75, né? Porque vai ficar 1,75 menos 1 é igual a 17i, tá certo? I vai ser igual ao que, ó? I vai ser igual a 0,75 dividido por 17. E essa conta aqui de 0,75 dividido por 17, eu vou encontrar 0,0441. Só que essa taxa aqui, ela está em decimal aqui ainda, né? Só que aqui é ao mês ainda, certo? Essa tá no valor ao mês aqui. Então, vou pegar essa taxa aqui e vou multiplicar por 12, tá? Então, fazendo aqui vezes 12, certo? Eu vou encontrar um valor anual de 52,94% ao ano. Ok? Então, essa vai ser a resposta, tá? Entenderam aqui, né, pessoal? Ó, eu mantive a relação mensal aqui, encontrei a taxa, tá aqui, tá decimal, esse vai multiplicar por 100 e depois vai para ficar em percentual, e depois vai multiplicar por 12 e a gente encontra aqui o valor percentual, tá bom? Quinta questão, vou colocar na tela aqui para vocês já. Na quinta questão ele fala o seguinte: em quantos meses um capital de 28 mil, aplicado a taxa de juros de 48% ao ano, produz um montante de 38.080? Então vamos extrair esses dados da questão aqui, ó. Em quantos meses? Então ele está pedindo o período N. Um capital C vai ser 28 mil, aplicado a uma taxa de juros de 48% ao ano, produz um montante de 38. Então vou colocar aqui no papel para vocês. Questão 5. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho capital igual a 28 mil na questão, certo? São os dados da questão. Eu tenho a taxa na questão que ele me dá de 48% ao ano. Tenho também na questão que ele me dá um montante igual a 38.080, certo? São dados da questão. E ele me pede o período N, tá certo? O que é que eu tenho nos juros simples? Repetindo, eu tenho que montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N, tá? São esses dados aqui, essa formulação que eu tenho, são esses dados que eu tenho aqui da questão. Então, fazendo a substituição, montante é igual a quanto? 38.080, que é igual, capital é quanto? Ó, 28 mil, ó, 28. Tudo aqui vai multiplicar o que? 1 mais I vezes N. Qual é o período N? Período N é o que eu estou buscando, né? Estou buscando o período N. E eu tenho essa relação ao ano. Vamos ver como é que ele está pedindo o prazo, certo? A duração. Na questão, ó, em quantos meses? Ele está pedindo em meses. Se ele está pedindo em meses, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer essa relação anual para mensal, certo? Então o N aqui já vai ser apresentado mensalmente, porque eu já vou fazer esse cálculo para ele me entregar o valor mensal. Então vai ficar 0,48 dividido aqui por 12, ok? Então seguindo na questão, o que é que eu vou fazer? 38.080 dividido por 28 é igual a 1 mais 0,48 N dividido por 12. Tá certo? Então, essa relação que eu tenho fazendo essa divisão, vou encontrar 1,36. Então, 1,36, eu já vou trazer esse 1 para cá, certo? Então, vai ficar 1,36 menos 1 é igual
a 0,48n dividido por 12. Ok? Beleza? Tranquilo? Seguindo aqui, eu vou ter 0,36 aqui nesse lado é igual a 0,48n. E esse 12 aqui, ele vai vir para cá, né? Para esse outro lado, então vai ficar 12 vezes 0,36 e essa relação, tá certo? Então o que é que eu vou ter aqui, ó? 12 vezes 0,36, eu vou ter que é 4,32, certo? 0,48n. E eu isolando n aqui, vai ficar n é igual a 4,32, né, dividido por 0,48. N vai ser igual a 9 meses. Ok? Como eu isolei aqui, ele está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. 4,32 dividido por 0,48, vou encontrar 9. E 9 vai ser em meses, porque a relação aqui estava anual, eu dividi por 12 para ela ficar mensal. Então, esse N aqui já vai aparecer em meses. Tá bom? Então, essas foram as 5 primeiras questões, tá? Resolvidas aí para vocês. E podem continuar aí no nosso curso, no nosso canal, também lá do YouTube, que a gente vai seguir com essas resoluções. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço e até as próximas 5 questões.